E hoje, por ser Dia dos Pais, não preparei nada para falar do Dia dos Pais, mas o nosso pastor pediu falar alguma coisa. Então não é nada poético, não é nada assim, mas como eu sou filho, eu tenho pai, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os pais. E claro, falar do meu. O meu pai, eu sempre tive em toda a minha vida, desde criança, dentro dos meus entendimentos, um homem grande, um homem batalhador, um homem compromissado com o dever para com seus filhos. Homem este, pai de 11 filhos, e creio eu que o auxílio da sua esposa soube criar muito bem. Não é por se tratar, falando de meus irmãos, que eu digo essas palavras, porque sei que ter filho, criar, educar e colocar em um caminho reto, isso não é fácil. Mas eu creio que meu pai, ele cumpriu com o dever dele de pai, porque os pais é dever dele orientar os filhos, formar os filhos intelectualmente, mentalmente, até mesmo espiritualmente falando. Mas o lado espiritual a gente acaba deixando de lado, porque o meu pai ele não era religioso. E eu nunca avaliei o meu pai pelos defeitos dele. E creio que nós não devemos avaliar um ou outro de nós pelas nossas atitudes, pelas nossas falhas, mas devemos usar as qualidades. Aleluia. Somos dotados de defeito, muito maior são as nossas qualidades. Amém. E eu sempre vi meu pai um homem de muitas qualidades. E essas qualidades eram tantas que eu via, que às vezes não via os defeitos que ele tinha. E também não era nem a minha obrigação, não era nem o meu dever de olhar pelos erros dele. É verdade. Era meu dever, sim. Talvez não era consciente naquela época, ao ouvir fazer coisas que eu não concordava, que eu não apoiava, orar por ele e apresentar ele a Deus. O tempo passa e de tudo a gente se lembra, mas creio que essas coisas eu fiz, porque desde jovem eu procurei trilhar no caminho de Deus e sempre fui consciente do que é Deus em minha vida. Aleluia. Pois esse é o grande Pai celestial. Glória a Deus. Estávamos falando de um Pai natural, mas nunca deixamos e nunca devemos de olhar para o alto e lembrar do nosso supremo e eterno Deus, pois Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o Pai de toda essa criação que Amém. está sobre a terra. Glória a Deus. Por isso, nesse dia, há dia para tudo, que nesse dia, o dia dos pais, que nós possamos lembrar do meu pai, que você possa lembrar do seu pai. E eu vejo que, na qualidade de pai, Deus me presenteou e tem me presenteado com 3 belos filhos, os quais também não tenho que reclamar. Gostaria muito, sim, de tê-los aqui comigo, mas nós vivemos num mundo de escolha, e eles têm as escolhas deles, e eu tenho que fazer o quê? Respeitar. Agora, eu como pai, procurar dentro das minhas possibilidades, mostrar para eles o caminho correto. Se não consigo fazer isso com palavras, mas que eu posso fazer com as minhas atitudes, com as minhas ações. E isso desejo para mim, desejo para cada um de vocês que são pais e desejo para vocês que ainda serão pais. E falando de escolha, então meus filhos, eles estão lá parados? Não, estão na denominação, estão frequentando. Podemos julgar denominação? Creio que também não. Por quê? Lá eles têm a palavra de Deus, eles têm a Bíblia na mão, eles estão louvando, estão adorando de uma outra forma, mas estão aprendendo e creio que esse aprendizado poderá sim ajudar muito ao longo da vida. Amém. E o resultado somente a Deus pertence. Então, a cada um de nós que aqui estamos, que somos pais, meu sincero votos de um feliz Dia dos Pais
e que a nossa gratidão ao nosso Deus, o Supremo Pai, que estás no céu, que seja sempre conosco, sempre nos fortalecendo, sempre nos ajudando. E falando assim do Pai ainda natural, ainda lembrando do meu pai, que foi o início da minha fala, ele contribuiu para a minha vida em todos os sentidos, na minha formação pessoal, na minha formação intelectual e até mesmo espiritual. Não tinha um segmento religioso a seguir, mas quando nós começamos a ir na igreja, ele nunca foi um atrapalho. Se não atrapalhou, eu não tenho o que reclamar. Amém. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que meu pai fez por mim. Aleluia. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês que aqui estão, que são pai. Que Deus continue abençoando grandemente vocês. Creio que se fosse para cada um falar, teria muito o que falar, teria muito o que expressar. Mas que Deus possa sempre nos confortar e sempre nos dar aquilo que necessitamos para que nós possamos ter um crescimento contínuo na nossa vida espiritual e aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.